Ora, os cristãos geralmente defendem que se um texto está na Bíblia, aquele texto é verdadeiro. Não, não é assim. A própria Bíblia mostra que aquilo que ali está pode não ser o texto ou a história verdadeira a respeito de um determinado fato. Isso é comum, isso acontece de maneira muito incisiva quando nós comparamos a história contada de um autor com a história contada por um outro autor. Se pegarmos, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 ao versículo 22, onde Paulo fala que Cristo é a primícia dentre os mortos. Ali naquele texto, ele dá a entender que Jesus ressuscitou e que futuramente todas as pessoas ressuscitarão. Mas você já percebeu que lá em Mateus, no capítulo 27, se não me falha a memória, no versículo 52, Mateus diz que os mortos já ressuscitaram? Jesus já não é o único que ressuscitou? O texto diz que os mortos ressuscitaram ali juntamente com Jesus. Saíram dos seus túmulos, saíram do sepulcro e entraram nas cidades e foram vistos por muitos. Podemos pegar outros textos também, como já citei aqui o caso de Lucas dizer que Jesus ressuscitou e subiu ao céu ao mesmo dia, enquanto que lá em Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, no capítulo 13, diz que Jesus foi visto por cerca de 40 dias. Ora, o livro de Lucas diz que Jesus ressuscitou e subiu ao céu, ali em Jerusalém, enquanto Mateus e João diz que ele subiu ao céu lá na Galileia, a cerca de 170 quilômetros de Jerusalém. Já citei aqui o caso fantasioso de Mateus, que diz que Jesus foi visitado por reis magos. E a própria Bíblia o contradiz em Lucas, quando diz que Jesus não foi visitado por reis magos. Foi visitado por pastores, não fugiu para o Egito, foi morar lá em Nazaré e teve uma vida tranquila. Então, o melhor livro para mostrar que você não deve ter os textos bíblicos cegamente como textos verdadeiros é a própria Bíblia, ok? Mas em determinadas situações, nem precisa a Bíblia dizer ou contradizer um determinado texto que está nela. Basta observarmos a natureza, basta observarmos os fatos, basta levarmos em consideração o conhecimento que adquirimos ao longo da vida, como o fato, por exemplo, do mundo ser criado há 7.000 anos. Isso pelas próprias ossadas dos dinossauros que estão aí, dá para se perceber que é uma tremenda fraude, não é? A questão, por exemplo, de Josué ter destruído as muralhas de Jericó. Escavações mostram que as muralhas, a cidade de Jericó, ela tem uma datação de aproximadamente 11.000 anos. É bem provável que quando Josué passou por ali, cerca de 8.000 anos da fundação daquela cidade, aquelas muralhas já estavam destruídas. E simplesmente para poder magnificar os feitos de Josué, atribuiu-se a ele a destruição da cidade que provavelmente já estava destruída.